Deus te abençoe, meu irmão. Aqui é o pastor Marciano Silva. Bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus de Antônio Prado. E hoje nós iniciamos a nossa série de vídeos sobre ousadia. Esse será o assunto em várias perspectivas. E hoje eu começo essa série falando sobre ousadia para permanecer. Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como pastor há alguns anos, uma das coisas que eu tenho prestado atenção é que há uma virose que tem destruído a vida cristã de muitos irmãos. E esta virose é contagiosa e ela vai se infiltrando nos nossos sistemas de crença e acaba tirando de nós convicções importantes. Que virose é esta? É a cultura da desistência. Nós já tratamos como normalidade nós simplesmente começarmos e pararmos na metade de um projeto. Mas a contraproposta bíblica é a cultura da perseverança. Enquanto o mundo nos propõe a ideia de desistência, a cultura bíblica nos propõe a visão da permanência, da estabilidade e da perseverança. Lembrando que a Bíblia diz em Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse diz assim: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. A proposta de Deus é sempre ir até o fim. Se você ler, por exemplo, o último versículo do último capítulo do profeta Daniel, diz assim: tu, porém, vai até o fim. Agora nós temos que pensar, inclusive de maneira pragmática, o que acontece quando eu desisto? O que acontece quando eu aceito o sugestionamento da cultura da desistência e acabo construindo sobre ela a minha vida, as minhas decisões e a expectativa de realizações? Eu anotei para ser pontual quais são as consequências da inconstância e da desistência. A primeira, nós acabamos vendo as bênçãos e não desfrutando. Tenho a impressão que Deus nos estimula, nos dando uma visão do futuro. E às vezes nós conseguimos ver a bênção, mas não conseguimos tocar e desfrutar. O apóstolo Tiago, ele diz que o homem inconstante em seus caminhos não conquista nada. É como alguém que olha no espelho, vê o seu rosto, mas se esquece da própria imagem. Todas as pessoas que têm cultura de desistência, elas acabam vendo a bênção. E a bênção vem sobre a direita, a esquerda, ao seu redor, mas elas nunca conseguem alcançar. Em segundo lugar, quem tem cultura de desistência e não a proposta da perseverança, vive de recomeços. E recomeços são importantes, mas um ciclo vicioso de recomeço causa cansaço, fadiga e desânimo. Recomeçar é importante, mas nós devemos aceitar que devemos estar firmes. Ousadia para permanecer. Ousadia é o revestimento do poder de Deus, é a coragem que Deus nos dá. Então, já basta de recomeços, de reestruturações. É agora o tempo de permanecer. Em terceiro lugar, as pessoas que não têm ousadia para permanecer, elas não conseguem possuir com firmeza as promessas de Deus. Elas até iniciam, elas pegam, mas não seguram. Eu comparo isto como o homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada conseguia até pegar alguma coisa, mas não tinha firmeza para permanecer com aquilo nas mãos. Deus quer nos dar ousadia para permanecer e criar raízes estruturais para sermos servos e servas
perseverantes na vocação e no chamado que Deus tem para nós. Em quarto lugar, qual é a consequência da falta de ousadia para permanecer? É justificar os seus fracassos buscando culpados. Pessoas sem ousadias para permanecer vivem de recomeço, vem a bênção, mas não desfrutam, começam e não terminam, e por fim, elas precisam buscar alguém para ser o culpado das suas frustrações. É a síndrome de Adão. Senhor, foi a mulher que tu me destes. A síndrome de Gideão. Senhor, a promessa é grande, mas eu sou da menor tribo, a minha família é a menor família da tribo e da minha casa eu sou o menor. Eu aprendi que com Deus funciona assim. A disposição é nossa, a condição é dele. Eu sou uma luva, mas a mão é ele que está em mim, me guiando, me movendo e me fortalecendo. A grande questão é esta. Pastor Marciano, eu já entendi que eu devo ser firme, constante e abundante e que há consequências profundas para quem desiste. A questão é esta: qual é o remédio para eu ter ousadia para permanecer? Deixa eu lhe falar alguns. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando ela envelhecer não sairá dele. Ensinar é o verbo que revela investimento na base. Quantas vezes nós queremos construir com rapidez sem analisar as bases, as sapatas, as colunas, os pilares? Então o texto está me ensinando que eu devo, desde o início da caminhada, investir na base, porque é na base que a virose da desistência se instala. Então é lá que você deve pedir, com a graça de Deus, o revestimento e o empoderamento da ousadia para investir. Em segundo lugar, além de investir no fundamento, o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiar em Deus é a base da nossa permanência. Confiar em Deus significa: eu não estou vendo uma saída aparente, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu não recebi o socorro na hora em que eu esperava, mas eu sei que Deus não chega adiantado e também não chega atrasado. Eu confio no Senhor. Alimente, estruture, nutra a tua confiança no Senhor e você vai ver que você vai permanecer. Terceiro lugar, a Bíblia diz em Romanos 8, 35 ao 39, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem perigo, nem espada, nem o agora, nem o porvir, nem anjos, nem tempestades ou potestades. Então o que a Bíblia quer me ensinar é que eu tenho que crer no amor dele. O amor de Jesus sempre está me cuidando. O amor de Deus sempre está sendo ministrado sobre a minha vida. Perceba, a Bíblia também diz em quarto lugar, Isaías capítulo 30, versículo 21, e ouvirás por detrás de ti uma voz que diz: este é o caminho, andai nele. Então, como é que eu permaneço? Nutrindo sensibilidade para eu ouvir o que Deus está falando. E por último lugar, o texto que nós lemos, que está lá em 1 Coríntios 15, 58, diz: portanto, sede firmes e constantes. Portanto, em função disto. Em função do quê? Do que foi tratado no capítulo. E o capítulo diz que vai chegar um dia que no abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados. E o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que o texto quer me ensinar é que quem crê que Jesus vai voltar permanece firme até o fim. Relembrando, para ter cultura de permanência e ousadia para permanecer, nós devemos investir no fundamento, ter confiança, nós devemos simplesmente crer no amor de Deus, nós devemos ter intimidade com o Senhor e nós devemos crer que o que Ele prometeu, que viria, Ele viria. Deus te abençoe e que você tenha ousadia para permanecer em nome de Jesus.